Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro e vamos para a nossa aula de História. Pegue a sua apostila e abra lá na página 11. Patrimônios culturais, materiais e imateriais. Então, hoje nós vamos ver o que são esses patrimônios culturais materiais. Então, acompanhem comigo ali a leitura. Vamos identificar como os patrimônios culturais estão organizados? Primeiramente, você precisa saber que existem dois tipos de patrimônios culturais, o material e o imaterial. Então, patrimônios culturais materiais que a gente vai ver primeiro. Um patrimônio cultural material se caracteriza por aquilo que pode ser tocado, pois existe concretamente, materialmente. São exemplo disso as construções históricas, as paisagens naturais, os sítios arqueológicos, as cartas, os objetos de coleções privadas ou de museus, as diversas obras de arte como pinturas, esculturas, o cinema, as fotografias e muito mais. Então, aqui embaixo nós temos todas essas imagens que são exemplos de patrimônios culturais material, tá? Que tudo isso aqui que está representado na imagem, nós conseguimos tocar, tá? Então, próxima página. Muitas construções, monumentos, ruas, praças e entre outras, de todo o mundo são consideradas patrimônio cultural material da humanidade. Essas obras humanas podem fazer parte da história de determinado local, como de um país ou de uma cidade, e da história das pessoas que viviam ou ainda vivem no local. Para algo ser considerado um patrimônio cultural material da humanidade, deve ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura, a Unesco. Então, essa Unesco ela é um órgão internacional criado em 1945 na Inglaterra, com o objetivo de garantir a paz entre as nações por meio da cooperação intelectual e cultural, buscando meios de solucionar problemas das sociedades dos países membros. Os patrimônios culturais mundiais fazem parte da iniciativa da Unesco em conservar a identidade dos diferentes povos. Conheça alguns exemplos desse tipo de patrimônio cultural material. Até nesse RA aqui, nessa realidade aumentada, depois vocês coloquem ali que vai aparecer um outro patrimônio cultural, tá? Ali tem algumas informações sobre o patrimônio cultural. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos a Grande Muralha da China, que tem mais de 20 mil quilômetros de extensão. É a maior muralha já construída e foi um sistema de defesa que protegeu a China contra invasores por centenas de anos. Então, isso é um patrimônio cultural material, porque você consegue tocar ali nesta muralha. E aqui do lado nós temos o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, que foi considerado um patrimônio cultural material da humanidade em 1985. Nesse local são encontradas moradias, igrejas e ruas do período em que o Brasil foi colonizado por Portugal, o que resgata a memória da história brasileira. Então, aqui também material, porque a gente consegue tocar ali nas casas no patrimônio. Por meio de um patrimônio cultural material da humanidade, podemos ter acesso à história do lugar onde se encontra o patrimônio. Como exemplo, podemos citar o Centro Histórico de Salvador, pois por meio de suas construções conhecemos parte da história do Brasil no período da colonização portuguesa. Isso também ocorre em outros lugares de diferentes partes do mundo. Então, você sabia? Entre 1549 e 1763, a cidade de Salvador se tornou a primeira capital do Brasil. Então, próxima página. A respeito dos patrimônios culturais materiais da humanidade, vamos conhecer a história de um deles que está localizado no Egito. Leia o texto abaixo. Não procure por pirâmides no Vale dos Reis. Você não encontrará nenhuma. Aqui, os faraós foram enterrados em tumbas escavadas na montanha. Você já vai entender o porquê. Pirâmides eram monumentos impressionantes que tinham o inconveniente de poderem ser avistadas de muito longe. Ora, dentro delas ficavam a múmia do faraó e principalmente todos os seus tesouros que atraíam ladrões. Ao constatar os inúmeros saques sofridos pelas pirâmides, os faraós decidiram começar a ser enterrados em tumbas mais discretas.
Depois de passar pela porta da entrada, você chegará a um corredor descendente, em geral muito amplo, ou a um túnel inclinado. As paredes são cobertas de desenhos que representam o faraó perante os deuses funerais. Então, de acordo com essa leitura, vamos responder ali as questões. Letra A. Identifique os locais mencionados e escreva o nome deles nas imagens. Então, ali, a primeira imagem está nos mostrando as pirâmides. Então, pode estar colocando ali pirâmides. E na segunda imagem é o Vale dos Reis, tá? Próximo. Qual era a finalidade desses locais? Enterrar, então, os faraós e a sua família, tá? Então, podem colocar ali o faraó e os membros da família real, membros da sua família. Página 14. Os egípcios que trabalhavam às margens do Rio Nilo dependiam das épocas de chuva para sobreviver, a quais faziam o rio transbordar. Nos meses de junho a setembro, durante as cheias, período de maior quantidade de água, os egípcios trabalhavam nas grandes construções como as pirâmides. Depois desse período, os egípcios preparavam o solo, semeavam cereais, trigo e algodão, cuidavam das plantações e faziam a colheita. Esses períodos distintos de chuva regulavam as atividades dos egípcios e o modo como contavam o tempo. Então, leia essas informações. As épocas de cheia no Rio Nilo duravam de junho a setembro, conforme a divisão do nosso tempo anual. As épocas em que o Rio Nilo tinha um menor volume de água era de outubro a maio, conforme a divisão do nosso tempo anual. Então, vamos fazer o que se pede. Letra A. Pinte de azul a parte da linha do tempo relacionada com a época cheia do Rio Nilo. Então, aqui nesse calendário que está aqui embaixo, vocês vão pintar de junho, julho, agosto e setembro de azul, porque aqui é que indica ali que chove, a quantidade de água que transborda ali o Rio Nilo. E de vermelho, a parte da linha do tempo aqui desse calendário que falta a chuva. Então, vocês vão pintar ali outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? Então, vocês vão pintar ali de vermelho, porque essa é a época onde não chove, tá? Letra C. Qual das duas épocas é a mais longa? Por esse calendário, por essa linha do tempo, a época ali mais longa, que dura mais meses, é a falta de chuva. Porque ali, junho, julho, agosto, setembro, apenas 4 meses chove. E ali, os outros meses não chove. Eles sofrem, então, com a falta de chuva, tá? Então, qual das duas épocas é a mais longa? A época da falta de chuvas. Letra D. Indique as atividades que os egípcios realizavam principalmente após o período das cheias do Rio Nilo. Então, eles semeavam trigo e algodão, tá? Eles não tinham comércio de madeira, não tinham comércio de tecidos e de peixes entre as cidades e também ali eles cuidavam das plantações e realizavam a colheita, tá? Então, vocês podem estar marcando o X na terceira e na quarta resposta. Você sabia? As pirâmides de Gizé são consideradas patrimônio cultural da humanidade desde 1979. Próxima página. Os patrimônios culturais materiais podem ser considerados patrimônios culturais da humanidade quando são importantes não apenas para o local de origem, mas para todo o mundo. Já sabemos que os patrimônios culturais materiais nos possibilitam conhecer as histórias de um lugar e das pessoas que nele vivem ou viviam, além da cultura do local. No caso que foi aqui, a gente voltar ali na página 12, o Centro Histórico de Salvador, Bahia, que ele foi considerado um patrimônio cultural material da humanidade, porque aqui nesse local, então, tem as casas, as igrejas, as ruas que no período que o Brasil foi colonizado. Então, aqui ele resgata a memória, tá? Então, ali foi considerado o patrimônio cultural da humanidade, tá? Então, pensando nisso, vamos conhecer outros exemplos de patrimônios culturais. Localizada na província de Santa Cruz, na Patagônia, Argentina, há uma caverna conhecida como Caverna das Mãos. Nesse lugar foram encontradas pinturas feitas há mais de 9.000 anos por indígenas que habitavam na região. Então, observem ali aquela primeira imagem. Então, cheia de mãos ali.
E a segunda imagem, a caverna, é a Última Ceia, a obra de Leonardo da Vinci, está pintada na parede da igreja de Santa Maria das Graças, na cidade de Milão, na Itália. Todo o prédio da igreja é considerado, então, um patrimônio cultural material da humanidade desde 1980, tá? Ali embaixo, vimos que a Caverna das Mãos, na Patagônia, Argentina, e o edifício da Igreja Santa Maria das Graças, em Milão, Itália, são dois exemplos de patrimônios culturais materiais e da humanidade, tá? Que eles representam ali, então, uma história que a gente vai sempre lembrar do que aconteceu ali, tá? Na página 3 do material de apoio, represente com desenhos ou colagens outro exemplo de patrimônio cultural material da humanidade. Então, vocês vão destacar esse aqui, lá do material de apoio, e vocês vão colocar o nome ali do patrimônio que vocês encontraram e onde que fica este patrimônio cultural, lembrando, patrimônio cultural da humanidade, tá? E não pode repetir esses que a gente já viu aqui. Aí vocês vão desenhar ou colar, tá? Ali embaixo, vocês vão... Depois que vocês pesquisarem esse local, vocês vão elaborar um texto, onde esse texto tem que ter mudanças e permanências nos patrimônios culturais materiais da humanidade, tá? Se ainda esse patrimônio cultural que vocês pesquisaram ainda hoje está do mesmo jeito que quando ele foi fundado ali, tá? Então, daí vocês vão escrever um breve texto ali no caderno de história. E esse daqui vocês também vão colar lá no caderno de história, tá? Vocês vão escrever a respeito do patrimônio cultural da humanidade que vocês encontraram aqui, tá? E para vocês estarem fazendo, pra gente fechar essa unidade aqui de história, vocês vão ler ali patrimônios culturais imateriais. Agora vocês vão descobrir o que é esses patrimônios culturais imateriais. Materiais é aquele que a gente consegue tocar, tá? Aí vocês vão ler ali o texto da página 15, 16 e 17 e vão responder ali a página 18, tá? Aí a gente fecha essa unidade, porque segunda-feira, dia 19, nós já temos a nossa atividade avaliativa de história, tá? Então, mais tarde eu venho estar postando a correção dessas faixas. Então, é isso. Tchau e até a próxima aula.